Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos hoje a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje, dia de Pentecoste, é dia de falarmos mais ainda do Espírito Santo de Deus, de falarmos desse amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo, de falarmos da comunhão entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, é o consolador das almas. É Ele que nos consola em todas as nossas aflições. O Espírito Santo de Deus é o autor da Sagrada Escritura e também é aquele que nos recorda tudo que aprendemos da Palavra de Deus. Pois em João 14, versículo 26, Jesus diz aos seus apóstolos que o Espírito Santo vos ensinará e vos recordará tudo o que ele ensinou. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica, é o santificador das nossas almas. E nós precisamos ser santos para entrar no reino de Deus, para entrar no céu. Ninguém poderá chegar ao céu se não for santo. Muito importante buscarmos, trilharmos o caminho da santidade. Pedirmos que o Espírito Santo nos santifique. Os dons de santificação potencializam as nossas virtudes. Nossas virtudes precisam dessa ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o doador dos 7 dons, dos carismas, dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele vem nos regenerar. E o que é regenerar? É reproduzir de novo o que estava destruído em nós. É formar de novo o que estava destruído em nós. O Espírito Santo vem despertar em nós tudo aquilo que estava adormecido. Os homens e as mulheres que agem com a força do Espírito Santo são homens novos. Essa experiência com o Espírito nos dá um antes e um depois, nos renova. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Jesus Cristo é o ungido do Pai, ou seja, aquele cheio do Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. João Batista, falando de Jesus Cristo, dizia ao povo: Ele vos batizará no Espírito Santo. Gostaria também de lembrar, de partilhar com vocês, aliás, algo do Catecismo da Igreja Católica, a da nossa doutrina, livro que devemos ler, reler, para aprendermos a nossa doutrina. E ao falar de fé, o parágrafo 153 nos fala também algo sobre essa ação do Espírito Santo. E nos diz assim: a ajuda interior do Espírito Santo move o coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na graça da verdade. Então, a ajuda interior do Espírito Santo move o coração e o leva a Deus. Precisamos dessa ajuda do Espírito Santo. Não fomos criados para viver sem o auxílio do Espírito Santo. Dá tudo errado sem o auxílio do Espírito Santo. Iremos fazer algo
do nosso querer, iremos realizar a nossa própria vontade, sem o auxílio do Espírito Santo. Nós estamos aqui para realizar a vontade de Deus, com a força do Espírito Santo. A ajuda interior do Espírito Santo move o coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente, para que tenhamos o verdadeiro discernimento e possamos enxergar as verdades divinas, e não as verdades do mal. Confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. O Espírito Santo nos traz docilidade a Ele mesmo. Temos que ser dóceis ao Espírito Santo. E o que é docilidade? É aquele que é fácil de ser ensinado. É aquele que é fácil de ser conduzido, de ser guiado pelo Espírito Santo. É aquele que não resiste ao Espírito, é dócil ao Espírito Santo. E o que é consentimento? Consentimento é permitir, é entrar em consenso, é aceitar aquilo. Essa docilidade nos leva a aceitar as verdades de Deus. Quando não temos o Espírito atuando em nós, rejeitamos as verdades divinas. Passamos a ter uma vida de infidelidade aos ensinamentos da igreja e da palavra de Deus. Começamos a produzir o nosso próprio evangelho. Fazemos a nossa própria igreja. O Espírito Santo nos dá essa docilidade no consentimento da crença na verdade. Pois precisamos crer na verdade. Diz também o Catecismo, no início do parágrafo 154, que crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Devemos ser dóceis ao Espírito. Não me recordo qual santo que nos ensina algo, acredito que seja Santo Inácio de Loyola, que fala um pouco sobre a docilidade do Espírito. Que antes de chegar à docilidade no Espírito, para que chegue essa docilidade ao Espírito, nós precisamos escutar o Espírito. Escutar Deus. Saber escutar. É o primeiro passo. E o segundo passo é a gente saber com quem estamos falando. Saber quem está falando conosco. Se é o Espírito de Deus ou o Espírito mau. Devemos ter esses dois elementos, escuta e discernimento, para chegar à docilidade do Espírito Santo. Também no parágrafo 2044, também no finalzinho desse parágrafo, nós encontramos duas linhas, as duas últimas linhas desse parágrafo, que diz assim: as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus. As boas obras feitas em espírito sobrenatural, se realizadas em espírito sobrenatural, elas possuem uma força, o poder de atrair os homens para a fé e para Deus. Certa vez perguntaram ao Papa Francisco qual o melhor modo de evangelizarmos nos dias de hoje. Ele falou que hoje se evangeliza por atração. E essa atração só pode ser provocada pela ação do Espírito Santo. Os homens que não buscam o Espírito, se preencher da força do Espírito, não conseguirão atrair as pessoas para Deus e nem para a vida de fé. É o que nos diz o Catecismo. As boas obras feitas em espírito sobrenatural, na ação de Deus, possuem força de atrair os homens para a fé e para Deus. As boas obras feitas em espírito sobrenatural, porque podemos fazer as obras sem nenhuma espiritualidade, uma coisa seca e vazia. Por isso, quando perguntaram a Santa Teresa de Calcutá por que ela continuava rezando,
e vivendo uma espiritualidade, buscando o Espírito Santo, ela disse: se eu não buscar isso, eu serei pobre para os pobres. Nós temos que também ter uma riqueza espiritual para dar também para as pessoas. Além dos bens temporais, também os bens espirituais. E o que é sobrenatural? Existe o natural, o preternatural e o sobrenatural. Natural é toda a atuação do trabalho da natureza. Também envolve o universo material. O preternatural vai além desse natural, vai além das obras da natureza. Por exemplo, uma ação de natureza angélica ou uma ação de natureza demoníaca é uma ação preternatural. O sobrenatural pertence exclusivamente a Deus. Somente Deus pode agir, somente o Espírito pode agir no sobrenatural. Vai além do que é criado, vai além dos anjos, vai além da natureza. Algo que só Deus pode fazer, que só o Espírito pode fazer. Então, as obras feitas de forma sobrenatural têm o poder de atrair para Deus e atrair para a fé em Deus. É o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Por isso que há um dizer também na teologia que diz assim: a graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza. Ou seja, a graça, ela supera a natureza. Esse sobrenatural supera a natureza. Vem de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, porque somos seres limitados. Temos um limite. Nós não somos deuses. Somos seres limitados. Nós precisamos tocar no mistério. Assim fez Tomé, embora demonstrasse uma incredulidade, mas também demonstrava algo que todos nós temos, a necessidade de tocar no mistério. Tomé sentiu a necessidade de tocar nas chagas de Jesus. E ao tocar, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Todos nós também temos essa necessidade de tocar no mistério, de nos envolvermos mais pela ação do Espírito Santo. Quando nos envolvermos, nos perdemos. Existem duas formas de pessoas que bloqueiam a ação do Espírito. Primeiro, aquelas pessoas que ofuscam a imagem do Espírito Santo, que tiram o Espírito Santo de cena e começam a aparecer. Quando temos o Espírito Santo, meus irmãos, nós anunciamos Jesus Cristo e não a nós mesmos. Não devemos ofuscar a imagem do Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo nos concede não devem servir de promoção pessoal ou estrelismo, mas servem para o bem da comunidade. E há outro grupo também que luta contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo encontra muita resistência, que não se abre à ação do Espírito Santo e até criticam a ação do Espírito Santo em meio à sua igreja. Esses também não ajudam o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante para todos nós. A palavra de Deus também, lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus diz a Nicodemos, se não nascerdes da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Não poderás entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Também, lá no Evangelho de João, aqui no capítulo 4, versículo 14, Jesus conversando com a samaritana, ele diz assim a ela, no versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E a água que eu hei de dar virá a ser nele fonte de água viva. Jorrará nele água eterna, vida eterna.
Então, o Espírito Santo é uma fonte de água viva, que nós precisamos beber desta fonte. Pentecoste não passa. Pentecoste nunca cessa, meu irmão. E como os apóstolos receberam o Espírito Santo? No dia de Pentecostes, estavam todos em oração. É pela oração o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Pedir apenas: vem, Espírito Santo. Ser dócil a essa vinda do Espírito Santo de Deus. E termino dizendo o que diz lá no livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos com o Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Se vivemos com o Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.